O Saber Direito desta semana trata da relação jurídico-tributária. A advogada e professora Juliana Dávila apresenta os aspectos essenciais para a tributação no Brasil. Você vê agora no Saber Direito. Olá, nós começamos aqui a nossa quarta aula de Direito Tributário. Nessa aula nós vamos falar sobre obrigação tributária e suas respectivas hipóteses de incidência, suas características e seus aspectos. Essa aula é uma continuação das nossas aulas anteriores. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a obrigação tributária em si. Como nasce essa obrigação tributária e quais que são as suas características. Como é definida na linha do tempo. Aquela linha do tempo que a gente já conversou, que nasce com a hipótese de incidência tributária, sobrevém o fato gerador e nós chegamos finalmente à obrigação tributária. O que é essa obrigação tributária? É uma obrigação imposta pelo legislador até nós, para que a gente pague o tributo. É uma obrigação moral, é uma obrigação legislativa. É todo um aspecto, uma conjuntura de coisas que nos instigam a pagar os impostos. Quando nasce essa obrigação, ela deve ficar amparada por determinados requisitos, por determinados elementos, por determinadas características. Por que eu estou falando isso? Porque a obrigação tributária é primordial para a constituição do nosso crédito. Nasce essa obrigação tributária quando ocorre a hipótese de incidência tributária e o fato gerador. Ou seja, a obrigação tributária é a constituição, é a nossa parte. A partir de agora, a obrigação tributária está conosco. Contudo, ela também precisa seguir regras. Regras certinhas de ordenamento, regras da legislação, regras do nosso Código Tributário Nacional. Para isso, eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente hoje. Eu vou começar falando, por exemplo, sobre o objeto da obrigação tributária. O objeto da obrigação tributária é o tributo em si. Esse objeto e a causa da obrigação tributária, eles estão delimitados nos artigos 113, 114 e 115 do Código Tributário Nacional. O que significa isso? As nossas obrigações, elas estão auferidas em dois aspectos. Nós temos uma obrigação principal e uma obrigação acessória. Por esses aspectos, nós conseguimos dividir a obrigação principal primeiro e a acessória repercute a principal. O que é isso? A acessória é, por exemplo, toda vez que nós formos numa consulta médica e nós queremos pedir um desconto do nosso imposto de renda, nós queremos abater uma consulta médica do nosso imposto de renda, essa é uma obrigação acessória. Por quê? Explico. Quando vamos até o consultório do nosso médico pegar uma declaração de que eu compareci lá, significa que eu estarei abatendo aquele valor do meu imposto de renda. Ou seja, é uma coisa boa para mim, para o meu médico e também para a Receita, porque a gente vai conseguir declarar isso de forma uníssona na nossa declaração. Ou seja, nós vamos conseguir abater o tributo. Essa é uma obrigação acessória. Por que é uma obrigação acessória? Porque ela não é principal. A minha obrigação principal na hora de pagar o meu imposto de renda é fazer a declaração do imposto de renda. Porque senão a Receita, mesmo cruzando as diversas informações, ela vai saber que hoje em dia o sistema da Receita é unificado. O que isso significa? O sistema da Receita ele é unificado por vários outros sistemas. Então, nós temos junto o sistema dos bancos, nós temos até mesmo o sistema dos processos eletrônicos nos tribunais. Todo o sistema da Receita fica unificado no Brasil, juntamente com o Ministério da Fazenda, entre outros órgãos importantes, como até mesmo o INSS. O que isso significa? Se eu não declarar na minha declaração os meus patrimônios, os meus bens, as minhas despesas médicas, essa obrigação acessória de fazer essas pequeninas declarações vão acabar incidindo na obrigação principal. O que eu quero dizer com isso? Se a minha obrigação principal é emitir a declaração, isso significa que as minhas obrigações acessórias, se elas não forem feitas, elas podem estar sujeitas a uma penalidade, que é mais ou menos o que ocorre também com o imposto de renda. O que significa isso? Mesmo que eu declare meu imposto de renda, se ele não estiver coberto pelas minhas obrigações acessórias, ou seja, se ele não estiver amparado das minhas consultas, das minhas despesas, se eu fiz uma cirurgia, se eu fiz um outro procedimento, se eu comprei um bem, qualquer tipo dessas coisas eu sou obrigada a registrar.
por que eu sou obrigada a registrar? Sou obrigada a registrar na junta comercial, eu sou obrigada a registrar em um contrato, eu sou obrigada a registrar que eu transferi um imóvel para mim, que eu transferi um carro para mim, que você transferiu um carro para sua mãe, para o seu pai, que você fez uma doação. Todas essas acessoriedades dessas obrigações, elas têm que ser feitas, porque a Receita não tem como sozinha saber de tudo. E essas obrigações acessórias fazem parte de um todo principal. Esse é o principal motivo pelos quais elas existem. Esse é o nosso objeto. Então, nós temos por objeto a obrigação tributária, que ela é dividida em obrigações acessórias e obrigações principais. A obrigação tributária principal é a mais importante. É aquela que determinado ente realoca uma legislação para colocar. Professora Juliana, pague esse tributo. Professora Juliana, pague determinado outro tributo. Professora Juliana, toda vez que você for comprar um determinado produto de uma loja, tem que ser emitida a nota fiscal. A nota fiscal é mais um exemplo clássico de obrigações acessórias que nós devemos corresponder a essa expectativa que a Receita Federal e os legisladores põem em nós. Por que eu falo isso? A partir do momento que não cumprimos com as obrigações acessórias, elas podem virar penalidades, elas podem virar multas, que foi isso que a gente conversou na primeira aula, que o tributo ele não é sanção por ato ilícito. O que isso significa? O tributo é um imposto. Esse imposto, por si só, ele não pode ser atribuído por uma sanção. A sanção, a sua penalidade é justamente uma multa. Então, é por isso que nós temos essa diferença de uma multa e de um tributo, e de um imposto. Nesse caso da obrigação acessória, quando a gente deixa de descumprir uma ação acessória, por exemplo, essa de informar as nossas rendas, os nossos proventos, uma declaração de imposto de renda, é isso que acontece com a nossa obrigação acessória. Se a gente não informa a Receita que nós fizemos isso, é muito arriscado a Receita vir aplicar uma multa na gente. A gente tem que fazer uma retificadora, que é uma declaração posterior, e ainda assim incidir a multa. Quando ocorre isso, nós podemos entrar com recurso via administrativo ou judicial, conforme a gente já conversou. Mas para isso nós precisamos cumprir as nossas obrigações acessórias. Nós precisamos cumprir os nossos deveres como contribuintes e como bons contribuintes e cidadão. Nesse caso, eu acredito que mais importante ainda do que a obrigação principal, é importante prestar atenção na obrigação acessória. E é por isso que nós chamamos tanta atenção para ela. Por quê? Porque ela pode ser uma multa, ela pode se tornar uma multa. Você pode ter que pagar uma multa porque você não declarou determinada doação de um imóvel. Se você somente poderia declarar, por que se deixar levar por essa multa? Por que sofrer a incidência dessa multa consigo? Além de ser arriscado, onera o seu cofre, o seu patrimônio e aumenta os cofres públicos. Esse é mais um outro exemplo da obrigação acessória. Como obrigação principal, conforme eu já te falei, ela vem da hipótese de incidência tributária. A obrigação principal, ela nasce com a hipótese de incidência tributária, passa pelo fato gerador e assim surge a obrigação tributária. Ela precisa estar concreta, descrita e realizada no mundo dos fatos e no mundo do direito, que foi aquilo que nós conversamos no começo das nossas aulas. Se o meu fato gerador não estiver descrito na minha hipótese de incidência, não há que se falar em obrigação tributária, porque daquilo não decorreria uma obrigação. Foi a mesma história que nós demos aqui de exemplo no estúdio sobre a venda da caneta. Se não está previsto na legislação a venda de uma única caneta, eu não teria por si só nascendo uma obrigação tributária. E por que eu estou falando isso? Porque essa obrigação tributária principal, ela é muito importante tanto para formar a acessória quanto a principal. Muitas das vezes nós só temos obrigações acessórias junto conosco, nós não temos mais a obrigação principal. E essa acessória fica somente uma revitalização de tudo que nós já fazemos pelo ano. Isso, por exemplo, às vezes alguém que é imune de um imposto, que é isento de um imposto, mesmo assim ele tem que informar se ele é imune porque ele é idoso, se ele é imune ou se ele tem alguma outra isenção porque é um templo, ou se ele tem alguma imunidade prevista pela nossa Constituição Federal. Tudo isso, mesmo eu tendo esse direito, eu preciso prestar essa obrigação acessória. Se eu não continuar prestando essa obrigação acessória, eu não consigo desabater a principal. Por exemplo, se eu sou imune
Ou se eu sou isento de um imposto, se eu não informar para a Receita, olha, eu sou imune, eu sou isenta, eu sou um aposentado, eu tenho direito, por exemplo, à Zona Franca de Manaus, eu tenho direito aqui, o meu fato gerador aqui, o meu aspecto temporal e material e espacial é completamente diferente aqui na Zona Franca de Manaus. Então, às vezes, se nós não cumprirmos com as nossas obrigações, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, de emitir a nota fiscal do produto, de emitir a nota fiscal fazendo o lançamento, lá na Zona Franca de Manaus, não adianta em nada. Em nada irá adiantar nós cumprirmos a acessória e também descumprirmos a principal. Porque mesmo se eu tivesse imunidade, mesmo se eu tiver direito a essa isenção, mesmo se eu for um templo, um culto de qualquer outra religião que possa ser, eu preciso prestar essas obrigações. Eu preciso continuar mantendo o Estado, a União, o Distrito Federal e os municípios informados das minhas atividades financeiras. Por quê? Porque essa é a maior forma que o direito público tem de arrecadar impostos, de arrecadar os valores, de arrecadar o nosso patrimônio. Essa que consegue ser a diferenciação entre o direito tributário e todas as outras matérias do direito. Por isso que é tão importante deixar a hipótese de incidência tributária muito bem dividida. E o que ocorre, por exemplo, com a chamada guerra fiscal hoje em dia entre os estados, é justamente isso. Muitas das vezes, cada estado, mesmo já tendo seu imposto criado, eles vão alterando as bases de cálculo ou as alíquotas por meio de medida provisória, por exemplo. Essas medidas provisórias é que impactam a economia, essas medidas provisórias que geram futuros processos de desvantagens corporativas, de vantagens econômicas, de fomento da economia. Tudo irá depender do local em que nós estamos e do nosso cumprimento com as nossas obrigações, seja ela principal ou seja ela acessória. É muito importante a gente frisar esse tipo de obrigação e a realização dos nossos preceitos para elas. Por quê? Porque se eu não informar a Receita meramente da minha declaração de imposto de renda, mesmo assim eu vou sofrer incidência de multa. Porque como os sistemas são unificados, eles ficam sabendo que eu ganho, por exemplo, do meu escritório determinado valor, ou que você ganha do lugar onde você trabalha como estagiário determinado valor. Esse foi o mesmo exemplo que a gente utilizou do imposto de renda. Se eu, professora Juliana, advogada, tenho uma filha e, de acordo com isso, essa minha filha faz um estágio hoje, em qualquer lugar que seja, ela precisa declarar os impostos dela para mim. Na verdade, ela não tem a capacidade para contribuir agora. Como eu sou responsável legal por ela e ela é minha dependente, eu preciso declarar na minha declaração. Essa é mais um exemplo de obrigação acessória atrelada ao imposto de renda, no qual nós devemos utilizar na nossa vida cotidiana. E é por isso que é importante a gente não esquecer de despesas médicas que podemos abater, não podemos esquecer de declarar o imposto de renda, não podemos esquecer de efetuar nenhuma das obrigações acessórias. Reprise, por quê? Porque elas ingerem multa e porque, sofrendo uma penalidade, você pode vir a vir pagar a obrigação principal de qualquer forma. Se você for isento, por exemplo, naquela época, mas só fazendo aquele determinado tipo de declaração. Por exemplo, também um outro exemplo que a gente pode trazer é o Simples Nacional, que é um programa tributário no qual a nossa carga tributária ela é diminuída. A partir do momento que a nossa carga tributária é diminuída, nós precisamos atender alguns requisitos. Para chegar nesses requisitos, nós precisamos elencar uma série de obrigações acessórias e uma série de obrigações principais. Nesse caso, principalmente acessórias. O faturamento, além de eu me encaixar nas características, eu preciso provar que eu continuo inserida no Simples Nacional. O Simples Nacional é um programa de tributação para pequenas empresas de médio porte e pequenas empresas. Esse programa, ele diminui a nossa alíquota, ele diminui a nossa base de cálculo, ele ajuda a fomentar a economia, de acordo com o que havíamos conversado, que o legislador vem fazendo por muitos anos. É um programa relativamente novo, mas ele tem o seu exercício, o seu aspecto temporal também delimitado, porque o aspecto dele é igual ao imposto de renda, ele vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Contudo, nós só podemos aderir a esse programa, eles põem uma determinada data, um determinado período, em todo o mês de janeiro. Por quê? Porque o imposto de renda, o patrimônio da empresa, ele vai ser oferido durante todo o ano. Contudo, somente no primeiro ano é que nós podemos aderir a esse sistema do Simples Nacional. E como isso é feito? Por meio de declaração, por meio de uma obrigação. A gente